Pronto. Ok. Então, pessoal, o tema da aula hoje, né, como eu havia, inclusive, anunciado na nossa primeira aula, né, uma apresentação, né, será sobre essa temática, essa problemática mais ampla do humanismo, né, na sua relação com as antropologias filosóficas, né, que constituem as unidades do programa da disciplina, na sua relação com a educação. Ou seja, a ideia inicial aqui é fazer uma introdução, né, acerca dessas relações, né, do humanismo, as diferentes definições acerca do homem, acerca da nossa humanidade, do humano, né, que acaba constituindo as mais diversas, múltiplas antropologias filosóficas na nossa tradição, né, na nossa tradição ocidental, e que tem relações diretas com a educação, do ponto de vista dos fundamentos da educação, né, os fundamentos filosóficos antropológicos. Né. Então, a ideia da aula hoje aqui é fazer essa apresentação mais geral, né, acerca do humanismo, como ele se constitui, de modo especial, como se constitui uma antropologia filosófica, uma definição acerca do homem, da nossa humanidade, né, a partir de quais critérios, né, o que é que está em jogo nessas antropologias filosóficas, né, nesses diferentes humanismos, né, e, de modo especial, o que é que está em jogo na educação, né, as implicações, né, os desdobramentos para a educação. Né. Lembrando vocês, né, essa relação entre humanismo e educação, ela é uma relação imanente, poderia dizer assim, né, uma relação essencial, constitutiva da educação, essa relação com o humanismo, quando a gente pensa a nossa tradição. Né. Qual é a base dessa relação? Né? Qual é o elemento fundamental dessa relação? Ou seja, quais são os desdobramentos quando a gente pensa uma definição do homem, uma definição acerca da humanidade, um humanismo, uma antropologia filosófica para a educação? Né? Qual é essa relação mais estreita entre humanismo e educação? Né? Nós poderíamos colocar, né, duas vertentes aí, né, ou dois caminhos, né, ou duas tarefas para a educação. A gente tem que pensar mais ou menos assim. Quando a gente pensa a relação educação e humanismo, a gente pensa quais são as tarefas para a educação, em termos de realização, em termos de efetivação. Então, basicamente, né, são duas as tarefas, as realizações que se colocam para a educação. Uma que diz respeito ao desenvolvimento das faculdades, né, dos atributos daquelas faculdades, como a razão, a cognição, a inteligência, a memória, né, a sensibilidade, ou seja, esse conjunto de faculdades, né, que acabam, né, convergindo para uma definição do humano. Não, então, ou seja, num primeiro momento, a gente poderia dizer que compete, se espera da educação, né, o pleno desenvolvimento dessas capacidades humanas, dessas faculdades, por exemplo, a razão, a racionalidade, a inteligência, os processos cognitivos, né, a questão da memória, da sensibilidade. Né, nós vamos ver isso. Por exemplo, a definição, né, do homem enquanto um animal racional, quer dizer, a partir do momento que nós consideramos, ou a tradição, ela considera a racionalidade, né, como um atributo essencial, né, desse ente, né, o que se coloca para a educação, o que se espera da educação, né, é a educação desse homem racional, a educação da razão, da racionalidade. Né, nós vamos desdobrar isso aí, vocês vão ver com detalhe isso aí. Então, num primeiro momento, né, nessa relação humanismo e educação, né, o que se espera da educação é a tarefa de que a educação possa criar as condições, na relação com o saber, a partir das relações de ensino-aprendizagem, né, criar as condições, né, para que se desenvolva, né, o conjunto das faculdades propriamente humanas, né, aquilo que nos tornaria humanos. O exemplo da razão, da racionalidade, da inteligência. Né, educação da inteligência, da cognição e da razão. Né. Uma segunda tarefa, né, uma segunda expectativa articulada a essa primeira, que se espera da educação nessa relação com o humanismo, é a realização de valores, né, valores propriamente humanos, né, valores sociais, né, valores culturais, valores políticos. Né, então, um ponto muito importante para nós aqui, né, a gente poderia colocar
de modo mais preciso, de que a essência da educação, né, diz respeito que ela, né, tem uma relação com a realização de valores, valores propriamente humanos. Né? Para você poder realizar valores humanos, você previamente já tem que pressupor um conceito de humano, uma definição de homem, uma definição de humanidade. Né? Se cabe à educação essa tarefa de humanização do homem, né, quer dizer, esse trabalho de humanização, né, se dá, do homem, do humano, se dá com base na realização de valores. Então, nós temos aí uma dimensão valorativa, né, realização de valores, né, que nos colocam numa relação estreita, digamos assim, uma relação propriamente imanente com a educação. Né? Então, todo esse discurso, né, toda essa política, né, todo esse projeto que gira em torno, né, da formação humana, né, os ideais de formação, os fins da educação, né, tem uma relação com valores, a dimensão valorativa normativa. Né? E os valores que são considerados valores propriamente humanos, né, pressupõem uma definição acerca de nós mesmos. Então, quer dizer, você não realiza, você não posiciona valores, sejam culturais, sociais, políticos, pedagógicos, se você previamente, né, mesmo de forma implícita, né, já não pressupor aí uma definição, uma conceituação acerca do homem, né, uma definição acerca da nossa humanidade. Então, vocês veem aí, né, essa relação entre humanismo e educação, como ela é determinante, né, como o humanismo e as antropologias filosóficas são determinantes para a constituição do campo da educação. Né? Os diferentes saberes, as diferentes práticas, né, políticas, né, aquilo que envolve as instituições educacionais, as instituições do ensino, né, por exemplo, né, quando a gente se levanta aquela questão mais do ponto de vista sociológico, qual é o papel social da educação? A função social da educação. Então, veja bem, que quando a gente fala o papel, a função social, a função política, né, da educação, aquilo que se espera da educação, quer dizer, a tarefa que se coloca para ela, isso nos remete à questão dos valores sociais, os valores políticos, os valores culturais, as formas de sociabilidade. Então, vocês vão percebendo aí, né, de que o humanismo, ele tem uma relação com uma antropologia filosófica, quer dizer, ele tem os seus fundamentos filosóficos, já que pressupõe uma definição acerca do homem, necessariamente, implícita ou explícita, saibamos ou não, reconheçamos ou não, né, sempre uma definição do homem, uma definição acerca de nós mesmos, acerca da nossa humanidade, né, está ali animando, né, todo o conjunto das nossas práticas pedagógicas, né, das relações que envolvem aí aluno-professor, relações de ensino-aprendizagem, nas nossas relações com saberes pedagógicos. Né? Então, vocês vão percebendo aí. Né? E, por outro lado, né, o humanismo tem uma relação com a política. Né? Quando a gente se pergunta acerca da função social, do papel social da educação, né, essa dimensão política, né, propriamente da educação. Né? Daí, né, nós já, do ponto de vista sociológico, já localizamos a educação do ponto de vista das instituições sociais. Né? Mas, enfim, uma sociologia da educação, ela pressupõe necessariamente uma antropologia filosófica, uma definição acerca do homem. Mesmo que ela não problematize, que ela não questione, ou o inverso, né, desde que ela se abra para uma reflexão, né, mais antropológica, né, sempre ali nós vamos encontrar uma conceituação, uma definição acerca do homem. Então, pessoal, eu estou reforçando para vocês aqui, chamando a atenção da necessidade, da urgência, né, da gente problematizar essas relações, né, do humanismo, no sentido amplo, né, que pressupõe necessariamente uma antropologia, ou as diferentes antropologias filosóficas, e a educação. Okay? Então, basicamente, o objetivo da aula hoje, né, é fazer essa introdução mais geral ao humanismo, uma introdução mais geral às antropologias filosóficas, né, procurando evidenciar, né, o que é que está em jogo, né, nessas diferentes antropologias filosóficas, nessas diferentes definições acerca do homem, acerca da humanidade. Ok? Então, eu vou passar para vocês agora, né, vou seguir os slides, lembrando vocês que eu vou disponibilizá-los.
de modo que vocês não precisam aí fazer anotação, né, considerando também que vocês vão ter acesso, né, ao vídeo, né, a essa aula gravada, que eu vou disponibilizar no SIG, ok? Então, eu vou seguir agora aqui os slides e vou fazendo esse trabalho de interpretação, né, fazendo comentários, para em seguida, pessoal, eu peço, né, uma certa paciência de vocês, para que eu possa abrir, para que a gente possa fazer um debate, uma discussão, ok? Tirar as dúvidas, enfim. Então, vamos lá. É uma primeira definição, bem genérica aqui, acerca do humanismo. Em um sentido muito geral, podemos dizer, a partir de Heidegger, filósofo alemão, que o humanismo é isto: meditar e cuidar para que o homem seja humano, e não desumano, inumano, isto é, situado fora de sua essência. O humanismo é o empenho para que o homem se torne livre para a sua humanidade, para nela encontrar a sua dignidade. Então, aqui nessa primeira definição, né, de Heidegger, né, nós observamos isso, né, de que o humanismo, no sentido mais amplo, mais geral, ele se opõe, né, a esse jogo entre o humano e o não humano, ou inumano, ou subhumano, ou o desumano. Então, toda essa discussão de que a gente poderia colocar, talvez, uma discussão mais política, nessa relação mais ampla entre civilização e barbárie, né? Civilização e barbárie, né? Gira em torno dessa questão, né? E aí a gente já poderia, né, dessa separação, né, dessa necessidade de demarcar uma esfera do humano que se contraponha, que se oponha a uma esfera do não humano, do desumano, do inumano. A gente tem que, ou seja, vocês já vão percebendo aí de que o humanismo ele pressupõe uma demarcação de fronteiras. Né? Ele demarca uma diferença em relação a uma esfera, a um espaço, né, do não humano, do diferente do humano, ok? Mas eu vou prosseguir aqui. Tem outro filósofo, né, francês, Jacques Derrida, filósofo aí contemporâneo, né, muito importante para nós aqui, dentro dessas questões que nós vamos apresentar hoje aqui, ok? Então, ele levanta algumas questões no sentido de colocar sob suspeita, digamos assim, né, no sentido crítico, né, da palavra suspeita, né, o próprio humanismo e a nossa tradição humanista, antropológica, né, que permeia toda a nossa tradição, no sentido de que esse humanismo, né, ele também tem as suas condições de possibilidades, né, de constituição, é algo construído, produzido, né, que carrega, né, em si diferentes definições acerca do homem, do humano, que pressupõe uma demarcação de fronteiras em relação a não humanos, né, e que esse filósofo, ele diz aí, né, chama atenção para a necessidade, né, de se fazer uma história do conceito do homem, ou seja, uma história dessas diferentes antropologias filosóficas, né, base, né, das mais diversas tradições humanistas que recortam a nossa tradição. Isso é importante para nós aqui, porque a gente tende a tomar o humanismo como algo auto-evidente, que dispensa qualquer reflexão, qualquer exercício de crítica, qualquer questionamento, né, como se ele fosse algo absolutamente natural, né, algo natural e não construído e não produzido ao longo da história, e como se ele não acarretasse problemas, né, como se ele também não engendrasse problemas, questões teóricas, filosóficas, mas questões de natureza política também, ok? Mas vamos lá. Eu vou seguir o autor aqui, são 3 slides, eu acho que é importante para nós aqui. Derrida observa que a história do conceito de homem nunca ter sido interrogada pelo humanismo e antropologismo. Diz ele, existe uma história do conceito de homem e é preciso interrogar sobre essa história. De onde vem o conceito de homem? Como o homem, ele mesmo pensa o que é próprio do homem. Por exemplo, quando tradicionalmente se opõe o homem ao animal, se afirma que o próprio do homem, a sua essência, a sua substância, é a linguagem, a cultura, a história, a sociedade, a liberdade, etc. Nesse primeiro jogo.
né, quando se opõe o homem ao animal, né, procura definir a essência do homem, né, a partir daquilo que seria próprio do homem e não próprio do animal dos animais. Quer dizer, é próprio do homem, segundo uma certa tradição filosófica, antropológica, antropocêntrica, né, o fato dele possuir linguagem, cultura, né, e é próprio a essa tradição também não reconhecer ou destituir ao animal, aos animais, né, o atributo da linguagem e da cultura. Ok? Deixa eu prosseguir aqui. Prossegue Jacques Derrida. Colocar questões sobre esse conceito de homem, sobre essa definição do homem, é nada de ter segura a esse respeito. Mas isso não quer dizer ser contra o homem. Frequentemente se acusa a desconstrução, o método por ele empregado, a teoria da desconstrução, ao colocar questões sobre a história do conceito do homem, ser inumana, desumana ou contra o humanismo, né, ou contra o homem. Diz o autor, nada tenho contra o humanismo, mas me reservo o direito de interrogar contra a história, a genealogia, as condições de possibilidade e a figura do homem, quanto ao conceito do próprio homem. Então, vocês vão percebendo aqui, o exercício que ele está propondo aqui, de que se o homem é um problema para a filosofia, daí nós temos uma antropologia filosófica, quer dizer, quem somos nós humanos, né, o que é o homem, né, isso já de antemão já coloca, já abre espaço, né, para a necessidade de se questionar, de se problematizar, de se colocar em questão, né, a origem dos próprios conceitos do homem, né, que acabam determinando todo o campo das nossas práticas, né, as nossas relações com saberes, as nossas relações com a natureza, com os outros, humanos e não humanos, a relação que nós mantemos com nós mesmos, a relação consigo mesmos, ou seja, sempre tem aí um conceito de homem permeando, né, uma ética, né, permeando uma moral, permeando os valores, né, e de um modo geral, né, esse conceito, essa definição está sempre oculto, né, ou seja, implícito ali, pressuposto, né, mas não visível, mas não explícito. Né? E o que o autor está querendo chamar a atenção, e esse eu acho que é o trabalho da filosofia, né, pensar, problematizar, se perguntar acerca dos pressupostos, né, que animam o campo das nossas práticas, né, justamente, né, fazer esse exercício. E fazendo esse exercício, isso não quer dizer que você é contra o humanismo. Colocar o humanismo em questão, ou as tradições humanistas antropológicas em questão, né, produzir dúvidas, suspeitas sobre esse humanismo, isso não significa que você, né, que coloca essas questões, que exerce essa suspeita, seja contra o humanismo e mais ainda contra o humano, né, contra o homem. Aí, só para fechar, né, a passagem de Derrida, né, diz o autor, pratica-se pouco a história dos conceitos, e, em particular, a história do conceito de homem. Nunca é mesmo levada a cabo, né? Realizada. Tudo se passa como se o signo homem, o nome homem, não tivesse qualquer origem, qualquer limite histórico, cultural e linguístico, nem mesmo qualquer limite metafísico. Então, vocês estão percebendo aqui, né? Onde é que nós chegamos aqui? É de que o humanismo, considerando o humanismo na sua multiplicidade de formas, nas diferentes modalidades, diferentes tradições. Nós vamos ver aqui humanismo grego, humanismo medieval, humanismo moderno, humanismo contemporâneo, quer dizer, e mesmo em relação aos gregos, vocês podem reconhecer uma multiplicidade de definições em relação ao homem moderno. Né? O fundamental, né, que nós, de um modo geral, e eu gostaria assim, de colocar de um modo especial aqui na academia, né, na universidade, enfim, em relação aos nossos cursos, nós exercemos pouco nessa tarefa, né, esse trabalho de realizar uma história dos conceitos, de um modo especial, uma história do conceito de homem, de humano e de humanidade. Né? Daí o autor falar
chamar a atenção, né, de que nós praticamos pouco a história dos conceitos. Não, o que ele está querendo dizer aqui é de que o conceito de homem não tem nada de algo evidente, né, como algo natural. Né? E daí a necessidade, né, de se interrogar sobre seus limites históricos, culturais, linguísticos e até mesmo metafísicos. Certo? Bom, agora aqui eu vou avançar. Né? O objetivo da aula, pessoal, principalmente, o nosso objetivo principal é como é que se dá a construção de uma antropologia filosófica, né, de modo a posicionar uma definição acerca do homem, acerca da humanidade, acerca do humano. Como é que se dá, né, a construção de um conceito, de uma representação acerca do homem. Então, isso é muito importante, né, que se trata de uma construção, de uma invenção do conceito. Né? Todo conceito ele é criado, ele é produzido, ele é inventado. E não é diferente em relação ao conceito de homem. Né? A questão que se coloca é como é que se dá a construção desse conceito, a produção e a invenção desse conceito. Então, um caminho interessante é esse aqui, ó, né, de que o conceito do homem, uma definição acerca do homem, uma definição acerca do ente que nós mesmos somos, né, uma definição acerca da nossa humanidade, né, se dá com base num jogo de identidade e diferença. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos prosseguir, né, ao longo do curso, aí, pensando nas diferentes antropologias filosóficas. Né? O jogo da identidade e da diferença. O homem e os seus outros. Né? Quem somos nós humanos? Quer dizer, a pergunta que se coloca aí, o que é homem ou quem somos nós humanos, deve se colocar com o que é esse nós? Como se define esse nós? Como é que se chega a uma definição desse nós? O nós, isso é muito importante, ele só se define e só se reconhece, se auto-reconhece, em relação aos outros, diferentes, né, em relação a eles. O nós, quem somos nós em relação a eles? Eles, os outros. Eles, quem? Os animais. Diferente de nós mesmos. Nós, em relação a eles. Eles, os outros. Os outros quem? Os deuses. Deus. Mais uma vez, os animais, os seres vivos em geral. Vocês estão percebendo aí? Né? Essa relação de alteridade, né, é condição de possibilidade de definição do homem. Esse é o modo de operação de toda antropologia filosófica, de todo humanismo. Você só define o homem em relação a algo diferente dele. A partir desse jogo de identidade e diferença que eu vou passar a explicitar. Né? Vai ficar, a partir dos exemplos, né, quando a gente já vai anunciando aqui as diferentes antropologias filosóficas, isso vai ganhando mais clareza, digamos assim, né, mais compreensão. Né? O homem e seus outros. O jogo da identidade e da diferença. Né? Por exemplo, o jogo da identidade e da diferença, né, com base nessa relação, né, com a animalidade. A representação, né, que certamente é a representação, a conceituação, né, mais consistente, mais influente, né, da nossa tradição ocidental, aquela do animal racional. Né? A representação. O homem é um animal racional. Como é que se dá o jogo da identidade e diferença? Ora, o homem é um animal. Compartilha com os animais, em geral, essa animalidade, a dimensão da animalidade. Quer dizer, ele é um animal, ele possui um corpo, um organismo, né? Ele está inscrito aos processos da natureza, enquanto um organismo, aos processos de nascimento, desenvolvimento, crescimento, né? A morte, enfim, essa dimensão propriamente corporal, né, nos coloca numa relação de identidade com os animais. Então, veja bem, em relação aos animais, nós somos idênticos, porque somos animais. Quando consideramos a nossa animalidade. Estamos inscritos na animalidade. Mas qual é a nossa diferença? A nossa diferença específica em relação aos animais. O que é que nós possuímos? Aí, sim, quais seriam os atributos, a ordem dos atributos,
a ordem das capacidades, né, que nos diferenciariam dos animais, desses outros não humanos. Aí, a razão, a racionalidade. Então, no conceito animal racional, né, se dá um jogo de identidade e diferença. Compartilhamos com os animais, animalidade, somos animais. Mas, porém, para além dos animais, possuímos um atributo que eles não possuem, né, que é a razão, a racionalidade, o pensamento. Então, a racionalidade, a capacidade de pensar, a inteligência, seria a diferença específica, né, que nos diferenciam dos animais, e é justamente isso que nos diferencia dos animais é condição para a definição da nossa humanidade. Nós somos humanos, não porque somos estritamente animais, reduzida à animalidade, mas porque possuímos, né, para além do corpo, uma alma racional, uma racionalidade, uma inteligência, né, e por aí vai. Vocês estão percebendo, né, é o jogo da identidade e diferença. Em relação aos animais, somos idênticos, somos animais, possuímos um corpo. No entanto, somos diferentes, possuímos uma razão, uma racionalidade, uma inteligência, né, uma consciência. E os animais não possuem esses atributos. Esse eu acho que é um exemplo muito importante para nós aqui. Então, o que se dá nesse jogo de identidade e diferença, que é a condição de toda e qualquer antropologia filosófica, né, aí para lembrar a Derrida, né, a história do conceito de homem se dá com base nesse jogo de identidade e diferença, né? Ou seja, esse processo de diferenciação e de singularização, quer dizer, à medida que você diferencia este ente, o homem, dos animais, a diferenciação, você singulariza este ente, o homem, a partir dessa diferença específica. O que é singular desse ente é a razão, a sua racionalidade. É esse atributo, essa essência, essa substância, né, que singulariza esse ente. Portanto, o que lhe torna humano, que lhe assegura a sua humanidade. O que diferencia humanos de não humanos é a razão, a racionalidade. Nesse caso aqui. Então, eu vou ler para vocês. O processo de diferenciação e a singularização. O que singulariza este ente, o homem, é o que o diferencia dos demais. A sua diferença específica. A sua razão, a sua racionalidade. Essa diferença que se constitui e determina a sua singularidade. Então, vocês percebem o elemento da singularidade, aquilo que nos torna humanos, é aquilo que nos singulariza. Hoje tem todo um debate, nós vamos ter a oportunidade de fazer essa discussão, em torno da inteligência artificial. Né? Pensar máquinas, né? Atribuir inteligência, mesmo racionalidade, talvez consciência e memória, né? Para entes não orgânicos, né? Para além dos animais, máquinas. Então, aí, já um outro debate, uma outra discussão que nós devemos chegar aí. Mas o elemento mais importante é isso, né? A tradição, né, ela coloca a nossa tradição ocidental, humanista, antropológica, de um modo geral, né, ela coloca como condição de possibilidade, né, para se definir o homem, é a sua diferença específica. No caso, em que a própria tradição reconhece, desde os gregos, do logos grego, né, passando pela razão, racionalidade que corta toda a nossa modernidade, né, é a razão e a racionalidade, aquilo que nos singulariza enquanto tal, né, quanto tais, quanto humanos. Ok? Eu estou insistindo, eu estou repetindo, pessoal, muito isso, né, esse jogo da identidade e da diferença, o processo de diferenciação, a singularização que daí resulta, porque todas as antropologias filosóficas, né, em todas elas, esse mesmo jogo vai se colocar. Né, e eu vou estar retomando isso. Certo? Deixa eu prosseguir mais um pouco aqui. Aqui, ó. Antropologias filosóficas, definições do humano. Né? O homem como ser vivo dotado de logos, vivente dotado de logos. A gente vai ver isso na antropologia filosófica antiga, né, Aristóteles, em Platão, né, essa primeira definição do homem, né, grande definição do homem, né, e suas enormes repercussões, seus enormes desdobramentos ao longo de toda a nossa tradição ocidental. Né? A ideia de que o homem é um ser vivo dotado de logos. O logos, a capacidade de compreensão,
O logos, que não é, num primeiro momento, razão, mas não existe uma tradução muito precisa sobre isso. Pode ser traduzido como linguagem, como discurso, como fala, a capacidade de articular sentido e significado no sentido mais amplo. O logos, é próprio do homem, é aquilo que define a essência do homem. O homem é capaz de atribuir sentido e significado às coisas, em relação às coisas. Os animais são seres vivos, são viventes, tais como o homem, mas são destituídos de logos. Eles não possuem, segundo os gregos, essa capacidade compreensiva, a capacidade de articular sentido, significado, não possuem fala, não possuem o poder da palavra. É uma definição dos gregos. Mas aí vocês já vão percebendo nesse jogo de identidade a diferença. Somos seres vivos, viventes, em meio à totalidade dos seres vivos em geral, em relação aos animais, mas diferentemente dos seres vivos em geral, dos animais, de modo especial, nós possuímos uma diferença específica, que é o logos, a palavra, a linguagem, a articulação de sentido e significado. Ok? Nós vamos ver isso de forma bem detalhada na unidade que nós vamos trabalhar com Aristóteles, com Platão. Ok? Mas aqui eu já estou adiantando, antecipando e articulando isso a esse jogo da identidade da diferença, a esse processo de diferenciação e de singularização. O que singulariza o homem, segundo os gregos, é o logos. Ok? O que o diferencia dos seres vivos em geral. Ok? Pronto. Então, dessa grande definição do homem como animal racional, nós temos uma série de outras, inclusive entre os próprios gregos. O homem animal político, o homem é um animal político, o homem é um animal social, o homem é um animal racional, a questão da racionalidade, entendeu? Que isso vai estar presente na teologia cristã, no cristianismo, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a gente vai ver isso. Na verdade, é uma espécie de apropriação, de tradução do ser vivo dotado de logos. O logos passa a ser interpretado, sobretudo e a partir da Idade Média aí, na teologia medieval, na antropologia filosófica medieval, com razão, racionalidade. Ok? Então, o que é importante aqui, por exemplo, se a gente pega a Idade Média, se a gente pega os medievais, como é que é definido o homem aí? O homem é definido como criatura de Deus, em meio à totalidade das coisas criadas, das criaturas, dos seres vivos, dos animais, das plantas, em meio à totalidade da natureza, em que o homem se inscreve, e também é algo criado. Então, o homem é algo criado, ou seja, é uma criatura de Deus. Isso é muito importante. Vocês percebem aqui, o homem aqui ele é posto não em relação ao logos, como os gregos, mas posto numa relação com um ser transcendente, com um Deus criador, onisciente, onipotente. Então, é muito importante. O critério de definição do homem aqui é uma relação com Deus e o esquema da criação. Nós vamos ter uma unidade, uma aula, para discutir do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ontológico, metafísico, antropológico, como é que se estrutura essa antropologia ou essa teologia acerca de Deus e essa antropologia teológica acerca do homem, a partir do esquema da criação. Mas o que é importante para nós aqui, vocês percebem uma mudança aí na ordem dos conceitos. O critério, para os gregos, é o logos. Esse atributo que expressa a essência do homem, portanto, a sua diferença específica. E o que o diferencia dos animais, em geral, dos seres vivos em geral. Para o cristianismo, de modo especial, o homem é posto em relação a Deus. Deus é o critério, a gente poderia colocar assim, quer dizer, a questão da imortalidade, da mortalidade, uma finitude, infinitude, eternidade, imortalidade, uma série de elementos, condicionado, incondicionado, a noção de criação, tudo isso é colocado no centro. A definição do homem passa por uma definição de Deus, por considerar Deus um ente transcendente,
de fora do homem, como condição de possibilidade para a sua definição. Então, qualquer definição do homem, né, na Idade Média, né, na teologia, na antropologia, a gente poderia colocar do cristianismo, passa numa relação com Deus, certo? Então, a grande definição aqui, o homem, uma criatura de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, ok? Na modernidade, no início da modernidade, a gente poderia colocar na era moderna, que eu estou pensando Descartes, René Descartes, que nós vamos ter uma aula, né, sobre a antropologia filosófica moderna, né, se coloca aqui, né, a questão do cogito. Né, vocês já ouviram falar, já estudaram isso? Com certeza, não? Descartes, né, o cogito cartesiano. Penso, logo existo. Ou seja, eu me defino pelo pensamento. Eu sou uma coisa que pensa, uma substância pensante. Eu sou portador de uma consciência. Então, quer dizer, o critério, né, de definição já não é mais Deus. Já não é mais Deus. E já não é mais, tendo como ponto de partida, o que é que me diferenciaria, por exemplo, o que é que diferencia o homem em relação aos seres vivos em geral, né? Em relação aos animais. Mas reconhecer uma substância, uma essência, né, neste ente, né, que o Descartes vai identificar como uma substância pensante, a coisa, né, eu sou uma coisa que pensa, algo que pensa. Né, diferentemente do meu corpo, que é uma coisa extensa, pura exterioridade. O meu corpo é uma máquina, assim como a natureza dos animais, máquinas, né, pura exterioridade. Né, aqui surge, emerge a figura do sujeito, da subjetividade, da consciência, que vai ser extremamente importante, né, pensando a relação entre as filosofias da consciência, né, e as filosofias da educação. A centralidade da consciência, consciência de si, autoconsciência, enfim, subjetividade, o eu, o ego, né, tomar como partida o eu penso, né, enfim. E vocês percebem aqui na modernidade que há um deslocamento, né? Você tira Deus do centro, essa figura transcendente, e coloca o homem compreendido enquanto sujeito, né, compreendido enquanto consciência, enquanto puro pensamento, né, que é a base da ciência moderna, essa relação sujeito-objeto, o método, as ciências, né, o conhecimento da natureza, enfim, passa por essa relação, né, do sujeito epistemológico, do sujeito epistêmico, né, do trabalho da consciência, das representações, e por aí vai. Okay? Então, vocês estão percebendo aqui, já é uma terceira, um terceiro deslocamento, uma terceira mutação aí, né? Já surge um outro humanismo, uma outra antropologia filosófica, diferentemente das anteriores. Né? E, dando continuidade, né, a gente poderia colocar ao cogito, né, essa figura da consciência central à era moderna, a antropologia, as diferentes teorias, definições acerca do homem, né, que parte do primário da consciência, nós temos aqui a figura de Kant, né, Immanuel Kant, autor da Crítica da Razão Pura, né, que coloca o homem como sujeito transcendental, ou seja, né, que é um desdobramento dessa grande representação do homem enquanto, entre aspas, né, um animal racional, a centralidade da racionalidade, né, mas o homem ele é compreendido enquanto um sujeito transcendental, ou seja, que, de modo a priorístico, né, ele possui um conjunto de faculdades, entre as quais o entendimento, responsável pela faculdade de conhecer, né, a razão, responsável, né, pela faculdade de pensar, a sensibilidade, né, à medida que os objetos, né, se apresentam à nossa experiência sensível, no modo que nós podemos aprender as coisas a partir da nossa percepção, das nossas sensações, da nossa faculdade de percepção sensível, da imaginação, enfim. Né? Então, aqui digamos assim, uma espécie de prolongamento, né, da filosofia da consciência, né, do eu pensante, né, cartesiano, né, para o sujeito transcendental kantiano. Né? E isso tem vários desdobramentos para a educação moderna. A gente vai pensar a base do iluminismo, né, da ilustração. Nós vamos ter oportunidade de fazer esse tipo de articulação. Mas aí sempre prevalece essa grande imagem, né, da razão, da racionalidade. Ok? Então, assim, resumindo, né, novamente, humanismo, antropologias filosóficas e suas derivações, vários desdobramentos. Né?
Então, nós temos uma primeira antropologia filosófica, né, definição acerca do homem, acerca da nossa humanidade. O homem é um ser vivo, um vivente dotado de logos, vivente dotado de linguagem, poder da fala, da palavra, a capacidade de articular sentido e significado. Né, dessa derivação, que nós podemos colocar aí, do homem como um ser vivo dotado de logos, nós desdobramos o animal político. Né? A vida na polis é uma definição grega também, quer dizer, ser com os outros, né, viver no espaço comum, espaço público compartilhado, né, a importância da polis, né, da política, do espaço público, para a definição do homem grego. Né, a educação tem uma relação extremamente importante aí, nessa relação entre a educação e a formação do homem grego, da paideia, significa a formação do homem político. Né? Então, vocês percebem uma relação entre o político e o logos. Na condição do político, é a palavra, é o discurso, é a articulação de sentido e significado. Né? E o político, né, esse homem político, esse animal político, né, é aquele que existe no espaço público, na coletividade, na esfera pública, ser com os outros, o mundo compartilhado, o mundo comum, a esfera pública. Né? A paideia, né, o homem grego, do ponto de vista da educação, né, encontra aí um espaço privilegiadíssimo. Certo? E por extensão, de um modo mais fraco, a ideia de um animal social que nós vamos... ou seja, viver em comum, numa comunidade, em meio à coletividade, quer dizer, ser com os outros, é a base, a gente poderia colocar, né, uma das linhas da definição do homem grego. Ok? Quando nós vamos tratar diferentes modos de vida, segundo Aristóteles, modo de vida filosófico, especulativo, a metafísica, modo de vida político, o modo de vida, a questão da ética, né? A ética e a política, modo de vida ético, modo de vida político, aí sim para a gente poder situar também a educação, do ponto de vista dos fins, na ideia de formação, a paideia, né? A gente vai ter a oportunidade de ver isso aí, ok? Enfim, a gente poderia colocar aqui, a título de uma provocação, né? Aristóteles poderia dizer, os animais são sociais, mas não são políticos. Existe uma diferença entre o social e o político. Quer dizer, uma vida gregária, né? Se a gente pensa as abelhas, os cupins, as formigas, né? Os animais, eles têm uma vida social. Né? Uma vida social. Mas essa vida social, essa vida comum, não é uma vida política. Então, Aristóteles ele vai fazer uma diferenciação entre o político e o social. Os animais não possuem um modo de vida político, embora possuam um modo de vida social. Okay? E isso hoje tem enormes implicações, consequências na nossa contemporaneidade, daí a importância da nossa humanidade, né, pensando aí a contemporaneidade. Ok? Bom, passando do homem grego, né, para o homem cristão, né, comunidade cristã, de modo especial, né, o homem como criatura de Deus, né, que é definido a partir da imagem e semelhança de Deus, em meio à criatura, né, as coisas criadas, né, ele ocupa uma posição especial, diferentemente dos animais, né, tem toda uma hierarquia, em termos, né, daqueles seres, daquelas coisas criadas por Deus, que ocupam uma posição mais elevada e uma posição mais baixa, e o homem, certamente, por possuir uma alma imortal, né, por possuir razão, racionalidade, né, ele se mantém uma proximidade com Deus. Né, embora seja finito, né, em relação ao ser infinito, que é Deus, eterno, né, o homem possui uma alma, né, que pode, digamos assim, ser responsável pela sua imortalidade. Enfim, a gente vai ter a oportunidade de discutir aí os valores, né, a tarefa da educação, o ideal ascético, como é que fica a relação da educação com os valores cristão, né, do cristianismo, e o papel da educação que se espera aí. Mais uma vez, para fechar, né, código cartesiano, penso, logo sou, penso, logo existo, né, a centralidade da consciência, né, do pensamento, sou algo que pensa, uma substância pensante, uma consciência,
A consciência que me define enquanto tal, que me torna humano, né? Diferente dos animais que não possuem alma, não possuem alma racional, são destituídos de racionalidade, são puro máquinas, né? A própria natureza, enfim. A gente vai ver, vai perceber isso é extremamente importante para a emergência, a constituição das ciências modernas, no século XVII, e por aí afora. Okay? O sujeito transcendental, né, o homem como sujeito, né, pensando nesse sujeito transcendental, né, pensando no conjunto das faculdades, né, quer dizer, as faculdades que expressam capacidades, por exemplo, a faculdade da percepção, a faculdade do entendimento, da razão, da imaginação. E é interessante, é importante para nós aqui, que pensando nesse sujeito transcendental, sujeito moderno kantiano, né, a tarefa que se coloca para a educação, que se espera da educação, né, é a questão da Bildung, né, o grande ideal de formação, né, ou seja, é a plena realização dessas faculdades. Cabe à educação, compete às instituições de ensino, né, o pleno desenvolvimento dessas faculdades, ou seja, capacitar o sujeito, que o sujeito seja capacitado, desenvolvido, aprimorado, do ponto de vista da sua percepção, do ponto de vista do seu entendimento, do ponto de vista da sua razão, da sua imaginação. Ok? Mas o fundamental aqui é que o homem é definido enquanto sujeito, enquanto subjetividade. Aí a centralidade da subjetividade nos debates contemporâneos hoje, que envolvem a modernidade e pós-modernidade. O homem não é um logos, entendeu? Não é uma criatura de Deus, não é uma pura consciência, mas é um sujeito, uma subjetividade. Então, vocês vão percebendo as variações, né, e cada variação acaba posicionando, né, uma nova antropologia filosófica, uma nova definição acerca do homem, acerca da nossa humanidade. E aí tem essas derivações, diversas derivações, né, a ideia do homo faber, né, o homo faber, quer dizer, é o homem que fabrica utensílios, instrumentos, o fabricador, a noção da fabricação, aquele que estrutura o mundo a partir do uso das ferramentas. Isso é uma derivação do animal racional, né? O animal trabalhador, a gente poderia pensar em termos de Marx, né, que coloca a centralidade do trabalho, processo de humanização do homem, né? Centralidade do trabalho, né? Humanização do homem, é uma derivação do animal racional, e por aí vai, animal social, questão da sociabilidade, uma série de outros. E nós temos algo que é muito comum, né, que se apresenta assim, né, muito fortemente na educação, né, a ideia de que o homem, né, é um ser integral, né, uma união de um corpo, de uma alma, de um espírito, né, pensando aí, né, todo o campo das faculdades, dos atributos, né, ele não é um dualismo, é uma dicotomia, não há uma dicotomia corpo e alma, espírito, né, mas uma composição, uma união, enfim. Né. Bom, pessoal, eu já estou terminando, né? Eu vou avançar só mais um pouco aqui, uma citação, uma passagem de Heidegger, né, um filósofo alemão, autor de Ser e Tempo, que é importante para nós aqui, né, para que a gente possa, digamos assim, fechar os propósitos aí dessa aula, né, pensando aí as articulações entre humanismo, antropologia filosófica, definição do homem, e a educação. Em Ser e Tempo, Heidegger observa que nas origens relevantes para a antropologia tradicional, a definição grega do homem como ser vivo dotado de logos, zoologon ekon, na posterior interpretação do ser do homem como animal racional, e no paradigma teológico, o homem como criatura de Deus, atestam que, ao se determinar a essência deste ente, o homem, a questão do seu ser foi esquecida. Ou seja, o modo como ele se constitui, como é que se determina a essência desse ente. Lembram vocês que eu estava falando no jogo da identidade e da diferença. Né? Quer dizer, se define a partir de um atributo que expressa determinada capacidade, determinadas características desse ente. Não, o que o Heidegger está levantando a questão aqui é que não se pergunta pelas condições de possibilidade da própria atribuição. Entendeu? De se atribuir racionalidade, sem maiores problemas, se atribuir logo, sem maiores problemas, né? Se atribuir uma alma, um espírito, uma consciência, uma alma ora imortal, ora racional, ou as duas coisas.
né, se atribuir a definição do homem pressupondo, né, um ser superior, mais elevado, transcendente, um Deus, um Criador. Então, o que o Heidegger está querendo chamar a atenção, né, de que essas definições não são evidentes, autoevidentes, merecem investigação. É o que ele se propõe a fazer. Então, prossegue Heidegger. Ao invés de questioná-lo, quer dizer, o homem em seu ser, o modo como ele se constitui, concebeu-se o ser do homem como evidência, no sentido de ser simplesmente dado, de algo simplesmente dado junto às coisas demais, as demais coisas criadas. Ou seja, é como se ele possuísse uma substância, algo substancial, uma essência, né? Enfim. Essas duas vertentes se entrelaçam na antropologia moderna, com o ponto de partida metodológico, mais uma vez, nas res cogitans, né? A coisa pensante, a coisa que pensa, né? O eu, né? Res cogitans, substância pensante, da consciência, acrescido do conjunto de vivências. O homem é algo que pensa, uma substância pensante, possui um corpo. Então, o que ele está querendo chamar a atenção é que dessa antropologia tradicional derivam uma série de outras que acabam incorrendo no mesmo erro, ou melhor, na mesma insuficiência. Né? Não se interrogam. O problema da tradição é que ela não problematiza os pressupostos, aquilo que está sendo pressuposto nessas definições. Né? Na medida, porém, em que essas determinações da essência do homem permanecem ontologicamente, questão do ser, indeterminadas, sendo, portanto, tomadas implicitamente como algo evidente, como algo já dado, cujo modo de ser não suscita nenhuma questão, a problemática antropológica fica indeterminada quanto aos seus fundamentos ontológicos decisivos. Pessoal, aqui nós temos a linguagem, uma linguagem do próprio autor, uma linguagem da filosofia desse autor, né, que ele está aqui mobilizando uma série de noções, de conceitos, de categorias, né, que causam certo estranhamento, né, mas a filosofia ela tem a sua linguagem, né, a gente também tem que ir se familiarizando com essa linguagem. O que é importante para nós aqui, o que o autor está querendo colocar é, em primeiro lugar, ele está questionando as diferentes antropologias filosóficas, que parte de uma mesma antropologia tradicional, que definem o homem supondo uma essência, né, localizada nos seus atributos, que expressam determinadas capacidades. Por exemplo, o logos, a razão, o sujeito, a consciência, o eu, a alma, o espírito. O que o autor está querendo chamar a atenção da necessidade de se questionar, né, esses conceitos, essas noções, né, e suspeitar, né, levantar uma suspeita dessas antropologias, porque elas acabam desencadeando um processo de essencialização, portanto, de naturalização desse ente. Entendeu? E não questionamos mais, né, essa proveniência, ou para falar com Derrida, né, essa história do conceito do homem. Quer dizer, fazer filosofia é pensar sobre os pressupostos. O que é que está sendo pressuposto aí, né, nessas diferentes antropologias filosóficas? E problematizar, questionar, exercer o pensamento filosófico aí nesses pressupostos. Isto vale, pessoal, para a educação, para uma filosofia da educação. Nós operamos, trabalhamos, pressupomos nas nossas diferentes teorias, práticas, saberes pedagógicos, conteúdos, né, diversas definições acerca do homem, acerca do humano, acerca da humanidade, acerca da natureza humana, né, mobilizando uma série de faculdades, os processos cognitivos, a capacidade de aprendizagem, a inteligência, né, o campo dos afetos. Só que nós não problematizamos, de um modo geral, aquilo que precisa ser pensado, aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro é a definição do homem. Como é que você pode colocar como tarefa da educação, o papel, a função da educação, por exemplo, desenvolver a inteligência, os processos cognitivos, a ênfase no processo de ensino-aprendizagem, sem se questionar sobre o conceito de homem que está
pressuposto, implícito aí, por exemplo, né, nas teorias da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, no campo da psicologia. A psicologia, que tem uma presença muito forte, muito especial na educação, né, ela não questiona, ela não se questiona, de um modo geral, não se problematiza, né, o conceito, a definição acerca do homem, né, ela já parte de uma definição, né, já coloca um domínio de competências, né, a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas, né, já mobiliza uma série de conteúdos, já parte de uma definição o que é a criança, o ser da criança, o modo de ser da criança, as fases de desenvolvimento da criança, ou seja, ela já vai operando, né, com base numa série de pressupostos que não são questionados, que não são problematizados. Aí a diferença, por exemplo, de uma filosofia para uma sociologia, de uma filosofia para uma psicologia. Né? Questionar, o trabalho da filosofia é questionar sobre os fundamentos, sobre os pressupostos, aquilo que está implícito nas nossas práticas, nas nossas relações com o saber, né? Nas nossas relações, nas nossas práticas, né? Nos fins que nós acolhemos, né? Que seriam as finalidades da educação, enfim. Ok? Deixa eu tentar prosseguir. Bom, pessoal, agora é para concluir mesmo, certo? Só voltando a Derrida, né? Segundo o filósofo francês, aquele que eu abordei anteriormente para vocês, né, esse conceito de metafísica nós vamos trabalhar, né, de forma bem detalhada, né? Espero que vocês não se assustem. Mas só para me antecipar aqui, metafísica diz isso, né? Meta, para além da física, para além do físico. Por exemplo, na concepção do homem, né, com alma e corpo, o homem possui uma alma e corpo. Essa dicotomia, essa oposição dualista, essa dicotomia alma e corpo, demonstram justamente a presença da metafísica. O corpo é o físico, a nossa inscrição na natureza, a materialidade do corpo. A alma é aquilo que está para além do físico, o suprassensível, o não sensível, o não corporal. Portanto, a alma é a metafísica, a dimensão metafísica do homem, dentro dessa definição. Quando nós postulamos uma alma imortal, quer dizer, você postular uma alma, a alma ela é imaterial, não sensível, suprassensível, certo? E atribuir essa dimensão não sensível, por exemplo, algo como a capacidade racional, a alma ela é racional, né? Intelecção, cognição, por um lado, e imortalidade por outro, a gente está falando em metafísica. Você postular qualquer ideia de imortalidade, isso é metafísica. Certo? Isso é metafísica. Então, eu vou voltar a esse ponto, né? Nós vamos trabalhar com Platão, sobretudo a questão da metafísica, essa relação entre o sensível e o suprassensível, o mundo sensível, o corpo, as paixões, a natureza, e o suprassensível, né? O logos, a alma racional, né? O intelecto, né? E por aí vai, o suprassensível. Os conceitos, né? Platônicos, as formas inteligíveis, as ideias platônicas, e por aí vai. Né? Então, quer dizer, toda a filosofia de Platão é metafísica. Né? Mas o mais importante para nós aqui é justamente isso, né? Como é que a metafísica ela está presente nas definições, né, do homem, e de um modo muito especial em toda e qualquer antropologia filosófica. Né? Porque sempre nós vamos estar postulando, posicionando em relação a nós mesmos algo da ordem do não sensível. A consciência, a alma, o espírito, o logos, e por aí vai. Ok? Mas vamos lá. Isso é importante, né, para nós aqui, porque em educação praticamente ninguém fala em metafísica, parece que é uma palavra que caiu em desuso, né, e o tempo todo nós estamos, né, na metafísica. Ok? Os dualismos estão presentes também aí na sociologia, no campo da sociologia, no campo da psicologia, né, nas nossas metodologias, né, quando nós reconhecemos determinados atributos, privilegiamos determinadas capacidades, como a inteligência, a mente, né, isso é metafísica, ok? Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. Derrida concebe o humanismo como um pensamento do próprio. O próprio do homem,
segundo o autor, a sua essência pode ser conforme as determinações metafísicas. A razão, a consciência, o ego, o pensamento, a inteligência, a alma, o espírito, a linguagem e mesmo o corpo e a vida. Isso vai ser importante para nós. Quando nós vamos diferenciar o ente que nós somos dos entes que nós mesmos não somos, por exemplo, dos animais e dos seres vivos em geral, o que é que nos diferencia dos animais? Quando nós postulamos a inteligência, uma alma, uma consciência, esse seria o próprio do homem, ou seja, a sua essência. E isso é fundamental para poder demarcar uma fronteira, né, entre os seres, entre os viventes. É assim que opera o humanismo, é assim que opera a antropologia. Essa é a base do nosso antropocentrismo. Né? Por isso que nós nos colocamos no centro. O próprio do homem é a consciência, é a razão, é a inteligência, é a alma, é a mente, é o espírito. Evidentemente, os animais, em geral, não possuem razão, não possuem consciência, não possuem ego, um eu, não pensam, não possuem espírito, entendeu? Tudo isso que nós observamos, né, na nossa tradição, nas diferentes filosofias, doutrinas, posições, né, hoje, né, que vem sendo questionado, né, nas ciências contemporâneas, né, filosofias contemporâneas, né, algo importante para a gente compreender, né, o fio que recorta toda a nossa tradição ocidental. É isso que a gente está chamando de tradição, né, antropológica, centrada no antropos, antropocêntrica. Bom, estou repetindo, né? A gente realmente termina aqui, minha exposição. Mas essa repetição, pessoal, ela é importante porque vai servir, eu acho que em grande medida, como fio condutor para a gente pensar, né, aí os temas, os problemas, as consequências, né, as consequências de cada antropologia filosófica, né, para a educação. Okay? Então, metafísica e humanismo, né, a metafísica é o próprio do homem, ou seja, o próprio, a sua essência, aquilo que o singulariza, o seu atributo essencial. Né? É uma determinação metafísica, olha só, uma construção da metafísica, uma configuração metafísica. Né? Pensar o próprio do homem a partir do espírito, da alma, da consciência ou da mente, o que revela o seu veio antropocêntrico humanista. Está vendo o elemento antropocêntrico, o antropocentrismo? Quer dizer, quando o homem se coloca no centro, em meio à totalidade da natureza, em meio à totalidade dos seres naturais, dos animais, em meio à totalidade daquilo que existe, o homem sempre se reserva um lugar muito especial, né? Um lugar mais elevado, né? Ele se ocupa o centro. Né? E a condição para isso é ele identificar algo que expresse um atributo, né, que seja um atributo que expresse uma capacidade, uma singularidade, que o diferencie e o coloque acima dos outros entes, acima da natureza em geral. Certo? Isso é antropocentrismo. O homem no centro. No centro, em termos de prioridade, em termos, né, que se vê e se coloca como algo mais elevado, mais nobre, em termos de nobreza, e os outros seres, né, que ficam ao redor e abaixo, no nível mais abaixo, menos elevado e menos nobre. Né? Então, essa separação entre superior e superior, presente em Aristóteles, presente no cristianismo, presente na filosofia moderna, quer dizer, né, essa hierarquia que se estabelece, né, entre os seres, entre os viventes em geral, e quando se coloca o homem como centro, isso é antropocentrismo grego. Né? Isso é o antropocentrismo, né, que eu estou chamando de, seja ele grego, seja a antropologia teocêntrica, né, que a gente vai passar a ler, seja a moderna. Né? Então, eu vou ler agora para vocês aqui, para a gente fechar essa parte. Desde o antropocentrismo grego, sua ênfase no logos, passando pela antropologia teocêntrica, com a ascese cristã da alma e o domínio do corpo, chegando ao córtex cartesiano, penso, logo existo, assumido com todas as suas consequências pela ciência contemporânea, né, pensando na inteligência artificial e neurociências, essa determinação metafísica nos condicionou a pensar o homem dualisticamente. E dentro dessa oposição, o valor nobre e supremo sempre foi reservado à parte espiritual, psíquica. Ao corpo sempre coube um papel secundário,
apenas um instrumento para usos, né, para fins mais nobres, mais elevados. Então, essa concepção dualista do homem, né, alma e corpo, sensível, corpo, suprassensível, alma, né, privilegiar essa dimensão espiritual do homem, seja ela corresponder pelos processos cognitivos, a mente, a alma racional, a inteligência, seja atribuir, né, a esse ente uma imortalidade potencial. Né. O fato é que sempre se pensa o homem de modo dualístico. Né. Ele é um ente sensível e suprassensível. Sensível que possui um corpo e suprassensível que possui uma alma, né, que se desdobra nessas múltiplas figuras, né, consciência, espírito, mente e por aí vai. Okay? Então, pessoal, o que eu apresentei para vocês aqui é a base, né? Eu diria para a gente poder prosseguir o transcurso aí da nossa disciplina aí, passando pelas unidades